Olá, olá, olá! Muito bem! Preocupado, meu querido? Por que está preocupado? A preocupação, ela pode ser perfeitamente e cuidadosamente controlada. Você pode estar preocupado e ser feliz. Agora, para isso, você precisa estar em harmonia contigo mesmo, você precisa conhecer os porquês desta vida, sem que isso te afunde cada vez mais naquela coisa desmesurada, aquela coisa que vai te levar à depressão, à angústia, à ansiedade, enfim, que poderá fazer com que você busque, às vezes, até apoio daqueles que você não pode contar. Por que você não pode contar? Porque o verdadeiro que vai realmente te abençoar e cuidar de você não é o homem. Por isso a palavra diz, maldito o homem que confia no homem, né? Ou seja, nós temos que buscar sempre o apoio em Deus, o apoio na palavra, o apoio dentro daquilo que realmente nos pode ajudar. Nós podemos buscar a polícia num assalto ou mesmo numa ameaça à nossa segurança? Claro que podemos, mas podemos, ao mesmo tempo que buscamos a polícia, clamar a Deus a fim de que Deus esteja iluminando o caminho daqueles que vão nos atender, para que eles sejam pelo menos, ainda que eles não sejam cristãos, mas que eles sejam pelo menos fontes condutoras das bênçãos que nós necessitamos, da atenção que nós necessitamos. O próprio Corpo de Bombeiros, quando buscamos a ele, porque porque alguma criança pode cair na água, ou num poço, ou se perder no meio do mato, enfim, de inúmeras formas, ou mesmo subir numa árvore e não conseguir descer. Então nós buscamos, claro, o Corpo de Bombeiros, mas não custa que quando os busquemos em oração também, oração a Deus, para que Deus possa fazer daquelas mãos, daquela pessoa que vem nos atender, mãos do próprio anjo do Senhor, o anjo do Senhor que vai proteger, que vai fazer com que tudo corra na mais perfeita ordem, na maior tranquilidade possível, dentro de uma ordem que seja realmente vantajosa a todos, inclusive aquele que te atende, porque só o fato dele parar a vida dele para te atender já mostra que ele tem um espírito voltado a atender aos outros, consequentemente guiado pelo Divino Espírito. Mas podemos sempre estar clamando e cada vez mais alto, em bom tom, a fim de que possamos encontrar o apoio que precisamos. Mas isso, claro, principalmente quando conhecemos a palavra. E quando conhecemos a palavra, encontramos a resposta para inúmeras dúvidas, para a maior parte das dúvidas que aparecem em nosso caminho, inclusive aquelas dúvidas que nos levam a que fiquemos preocupados. Diz assim a palavra do Senhor: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida,
pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestiário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 34. E esta passagem me faz lembrar do Salmo 118, 24, que diz que este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Então, da mesma forma, o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Busquemos, pois, o reino de Deus, a justiça de Deus, porque o resto, aquilo que necessitamos para viver melhor, isso nos será acrescentado naturalmente. Nós não temos por que fugir de um lado para outro em busca disto ou daquilo. Não há necessidade, porque da mesma forma Deus cuida das aves, Deus cuida das plantas, Deus cuida das flores, Deus cuida da erva do campo. Será que Ele não cuidaria de mim e de você? Por que a preocupação? A preocupação é porque você precisa de um nome, você precisa escrever um livro, você precisa plantar uma árvore, você precisa da propriedade, da posse, você precisa do ser, do estar. Na verdade, é porque você não se satisfaz com a presença do Espírito Santo no teu coração. Você não se satisfaz com o fato de você ser quem você é. Você não percebe que, sendo quem você é, você já agrada a inúmeros. E, portanto, nesse agradar a inúmeros, é porque você está agradando a Deus. Existem inúmeras pessoas que não viveriam se você não existisse. E isso é ponto pacífico. Todos nós temos importância a um determinado número de pessoas, a algumas pessoas. E por essa importância é que teremos essa certeza da despreocupação. Por que eu tenho que me preocupar em ser isto ou aquilo, em ter isto ou aquilo? Ninguém vai me amar mais ou menos porque eu posso ter mais ou menos coisas a dar. Eles vão me amar apenas pelo fato de que eu sou quem sou. E é isso que interessa. O resto trata-se apenas de ganância. Se alguma pessoa passa a gostar de mim porque eu posso fornecer isto ou aquilo, essa pessoa tem uma espécie de ganância para com aquilo que eu posso vir a fornecer. Consequentemente, isso não é amar, isso não é gostar, isso é apenas ganância, é apenas a
a avareza em atividade. E nós podemos perceber que os nossos olhos, quando nós vemos com amor, quando nós vemos com carinho, quando nós encaramos as pessoas com a tranquilidade de que a pessoa vale aquilo que se apresenta, então nós estamos cheios de luz, nós estamos plenos de luz, porque nós estamos aceitando a própria luz que o outro também está nos dando. Por isso que nós temos que ter bons olhos, para que o nosso corpo não esteja em trevas, porque senão, imagine quão grandes trevas teríamos, uma vez que não temos luz própria, porque nossos olhos poderiam ser maus. Ninguém pode servir a dois senhores. Imagine você querer servir a Deus e a Mamon. Não tem como. Nós temos que saber o que buscar, quando buscar. Satisfaça-te com o teu emprego, com a estatura que você tem, com aquilo que você representa. Não procure ser melhor para agradar mais e mais pessoas. Lembre-se, Cristo, ao compor o quadro dos 12 apóstolos, um deles era Judas, o Iscariotes, que viria a entregá-lo à custa de 30 moedas de prata. Quer dizer, e Pedro, por mais que Pedro fosse realmente um amigo do Senhor e um amigo de Cristo, ainda assim não deixou de negá-lo 3 vezes naquela noite. Portanto, não se preocupe em ter amigos. Lembre-se, amigos é a conta dos dedos da mão. Observe que 12 foram os apóstolos. Um o entregou, outro o negou 3 vezes. Sobraram quantos? 10. Os dedos da mão. Quer dizer, não tem como ele ter escolhido mais de 10 pessoas, 12 pessoas, 15 pessoas. Portanto, não queira ter, como diria a música, 1 milhão de amigos. Você não vai ter como administrar, você não vai ter como satisfazê-los, você não vai ter como ser amigo dessas pessoas. Não existe possibilidade. Isso já é comprovado, inclusive, se não me engano, existem estudos científicos que mostram que a amizade, o número de amigos que você pode comportar são muito poucos. Se não me engano, o número até chega mesmo aos 10. Quer dizer, não passa disso. Quando muito 11 ou 12, porque foram os números dos apóstolos. Mas ainda assim, lembrando, dos 12, um foi que o entregou para que fosse morto na cruz do Calvário, e o outro foi aquele que o negou por 3 vezes. Apesar de que isso não é novidade, uma vez que nós negamos a Cristo o tempo todo durante nossas vidas. E aquele cristão que disser que não o nega, pode ter certeza que ele já está blasfemando por conta própria. Mas tudo bem, vamos em frente, porque atrás vem gente. Este foi mais um programa do Ministério Testemunha de Jesus Cristo, da Igreja Evangélica Santo dos Santos. O meu nome é Eli Silmar Vidal. O tema deste texto foi Emergência Bíblica para a Preocupação. Um grande abraço, que Deus te abençoe, proteja, guarde, liberte e restaure em nome de Jesus. Amém e amém. Bendito e louvado seja sempre o nome do Senhor. Aleluia!